palestrante hoje, nosso grande Pellegrini. Isso aí é competência em pessoa. Pellegrini é amigo nosso. Vocês estão me escutando? Não, não, né? Sim. Beleza. Então, Pellegrini é amigo nosso. Toda vida que a gente chama, o convida para dar uma palestra, ele sempre está à pronta disposição. E realmente essa palestra de Pellegrini, no ano passado ele deu uma palestra para a gente, esse ano está dando essa outra palestra, a visão da engenharia verde na produção de biodiesel, no caso, e já está agendado uma para o próximo ano, que ele já falou aí, já deu toque aí, no próximo ano com certeza nós iremos chamá-lo para comparecer a gente. Mais uma vez, um grande abraço a Selmi, a Jean Eliton e o pessoal da UFPE, do PRH da UFPE, sobre o comando de Selmi. Selmi, você já era para estar aposentada, né, Selmi? Mas está na frente mesmo, não quer sair de jeito nenhum, né, Selmi? Mas, bom, agradecer a todos e os nossos alunos também da nossa disciplina de Seminário de Petróleo e Gás Natural, tá certo? Então, Pellegrini, mais uma vez, muito obrigado e passo a palavra a você para a sua palestra. Valeu, obrigado. Agradeço a você aí, agradeço as palavras, é muito bom estar aqui com os amigos, né? Bater um papo aí sobre produção de biodiesel, uma visão da engenharia verde, alguns conceitos. É claro que isso daqui é uma visão que eu tenho do que poderia ser a produção do biodiesel, né? Então a gente vai discutir. A ideia é gerar assunto para discutir, né? Para o tempo passar menos rápido. Então eu vou falar um pouco da definição da engenharia de processo, só química verde, como é que a química verde passou para a engenharia verde e aplicar a ideia da engenharia verde na produção de biodiesel. Então, na verdade, engenharia de processo, eu acho que todo mundo da graduação tem um curso. Esse curso pode ser engenharia de processo, como tem lá na Escola de Química da UFRJ, ou projeto 1 e projeto 2, né, como tem na maioria das universidades brasileiras. Então, esse curso, projeto 1 e projeto 2, a ideia é você juntar todo o seu conhecimento e sistematizar o conhecimento para você chegar a no mínimo, um projeto conceitual de um fluxograma. Então, é uma sinergia entre as diversas áreas que nós estudamos dentro do nosso curso de engenharia química, ou como eu gosto de chamar, engenharia voltado para a química, né? Engenharia matemática e física com a química. Aí você bota química do petróleo, química disso, química daquilo, e a ideia dos fenômenos é o mesmo em qualquer área, né? Eu gosto muito agora de chamar engenharia voltada para a química. Fernando? Oi. Fernando? Fala. Não, era melhor você compartilhar outra tela. Você está compartilhando aquela que tem as anotações do lado, sabe? Ah, é? Eu não sei fazer isso, não. É. Eita. É porque você compartilhou. Você tem que compartilhar a tela inteira. Deixa eu ver pra aqui, ficar maiorzinho, sabe? Pronto. Compartilha a tela inteira, aí depois volta. Tela inteira. Não é isso? Obrigado. Desculpa te interromper. Não, pode interromper. Tela inteira. Agora tem que puxar aqui a apresentação. Tela inteira. Vamos ver. Será que eu não apertei tela inteira? Ou é meu computador que está... Agora vai. Vai? Vamos ver. Então vai. Compartilha a tela inteira. Isso. Tá a tela inteira agora? Apresentar. Tá a tela inteira? Não, ficou a mesma coisa. Vai em frente, toca assim mesmo. É porque tá aparecendo o próximo slide e tudo, tá certo? Aquele que vem aqui, né, do lado, né? É, isso. Mas ele, professor, desculpe, mas ele pode corrigir aqui nessa primeira tela que ele tá. Isso. Ele pode colocar aí o modo de apresentação, né? O modo de apresentação, exatamente. É só você mudar o modo de apresentação. Não precisa sair não, Pellegrini. Não sai não, Pellegrini. No próprio PowerPoint, isso. No próprio PowerPoint. O modo isso. Sim, mas eu tô nela aqui, Fecha isso. Clica aí.
É porque o modo de apresentação dele é diferente. Não, é porque está configurado com. É, exatamente, o modo de apresentação. Pronto. Deixa eu ver aqui se. Alterar, luz interativa. Não, não é aí não. Mas deixa assim mesmo, Fernando. Vai lá em configuração no PowerPoint. É no PowerPoint. É no PowerPoint? Lá em cima. Lá em cima. Você Rapaz. fechou, aí não tem como a gente dar uma ajuda. É, exatamente. Não é botar uma janela, não? Olha, em apresentação de slide, bota configurar apresentação de slides. Isso. Configurar a apresentação de slide. Aí clica no Monitores. primeiro botãozinho, exibida por um orador, tela inteira. Monitores, é isso? Vocês estão vendo aí? Não, você tem que compartilhar a tela, senão a gente não vê. Eu não compartilhei, não? Não. Uma janela, a tela inteira. É uma janela ou a tela inteira? Pode ser a tela Maravilha. inteira. Tela inteira é melhor. Tela inteira. Rapaz, essa tecnologia mata, viu? Não, mas tranquilo, não tem problema. Pronto, já estou aqui na tela inteira. Vocês estão vendo aí? Tá Não chegando. compartilhei, né? Compartilhar. Aí vocês Pronto. disseram que eu vou. Aí calma aí agora. Agora você vai. Fala aí, Selmi, por favor. Apresentação de slides. É isso? Isso, apresentação de slide tem um modo aí. Configurar a apresentação de slides, é isso? Isso. Fala aí, Hortência. Apresentado por uma pessoa. Aqui tem exibida por um orador tela inteira. É isso mesmo, eu acho. Tá aqui nisso. Ok, dá ok. Ok. Aí vai pra telinha lá embaixo que tem, ó. Aí, pronto. Clica aí. É, não. Não, é porque tá a configuração. Aí vem aqui embaixo, isso, aí embaixo. Isso. Aqui embaixo, muda as opções. Acho que tem aquele do lado esquerdo. Sim. Ou se não, Isso, esses aí três esse pontinhos. ampliar aí, ó. À esquerda. O de esquerda, isso aí. Pronto, agora você define o que você. Ah, não, aí é Não, só. professor, isso aí é um zoom. Ah, tá. Vê Pronto, nesses três pontinhos, se não é nos três pontinhos, apertar né? essa. Pronto. Nesses três pontinhos aqui. Aí, ó, nos Do três lado pontinhos direito. à direita. Pronto. Aí vê aí em tela. Não. Aí. De cima. Eu acho que é isso aí. E Agora deu. Beleza. Beleza. É ocultar ótimo, módulo tá de excelente. apresentação. Agora? Agora deu, agora tá ótimo. Beleza. Então, pronto. Pode ir em frente. Então vamos em frente, que atrás vem gente. Aham. Então, como eu estava dizendo, a engenharia de processo, essa área, né? Ela congrega todos os conhecimentos que a gente vem estudando aí na engenharia voltada para a química e sistematiza de uma forma hierárquica a geração, né, de um programa conceitual ou projeto até chegar à sua implantação industrial. Ela se divide em duas grandes áreas, que é a síntese de processo. Essa síntese de processo, você parte hoje, né, no mundo, na engenharia de sistema em processos químicos, você parte das características de um produto, quais são as propriedades que você quer no determinado produto. A partir dessas propriedades, você gera vários produtos que têm essa propriedade. É claro que você tem que ir para o laboratório ver se consegue sintetizar, fazer a síntese química desses produtos. A partir daí, nessa mesma área, você determina quais são as possíveis matérias-primas para chegar nesse produto, continua estudando e gera os possíveis fluxogramas, né, tanto os equipamentos como a estrutura desse equipamento, a partir dessas matérias-primas até chegar ao seu produto final. Note, quando eu falei fluxogramas, é um problema de natureza combinatorial, porque você gera vários fluxogramas, e é uma etapa interessante
da nossa área, porque necessita tanto da experiência como da criatividade nossa, né, para a escolha dos equipamentos e estrutura. E a segunda da grande área é a análise de processo químico. Como você tem vários fluxogramas, você tem que decidir qual o melhor através do que eu chamo de um índice de mérito. Menor custo, maior lucro, melhor qualidade do produto, ou vários índices de mérito simultâneos. Tá? Então você vai fazer um exame crítico desses fluxogramas para identificar qual o melhor, cobrindo toda a parte, né? Toda a parte de balanço de massa, balanço de energia, gasto que você vai ter, CAPEX, OPEX, e tudo que você puder calcular hoje, se você não tiver a emissão de CO2, não, ou CO2 equivalente, você não consegue vender o peixe. Então você vai fazer uma análise completa do processo. E com isso, o GIPQ, né, é o grupo lá da UFRJ, é Grupo de Integração de Processo Químico, e aqui no Senai Cimatério, que a gente botou Grupo de Integração de Processo Químico e Bioquímico, então entrou um B. E no lugar do I, que é a integração da UFRJ, passou a ser intensificação. Então é um conjunto de atividade, note que é todo o conhecimento que a gente tem, que inclui a geração dos fluxogramas, e aí você parte para a avaliação desse fluxograma, fazendo o dimensionamento, cujo objetivo de dimensionamento, avaliação de custo, etc., para obter o que? O produto desejado. Aqui é só para mostrar que eu dividi aqui numa etapa de síntese, integração e intensificação de processo. Hoje, a gente caminha para essa visão do desenvolvimento de processo, onde na primeira etapa, como eu falei, você gera os possíveis fluxogramas de processo. Então, nessa etapa aqui, a ideia é identificar qual é o produto, a necessidade que tem aí do mercado, gera os possíveis matéria-prima e aí passa a gerar os possíveis fluxogramas. Então, essa parte de síntese de processo. Depois a gente parte para a análise do processo. Antigamente, a engenharia de processo era assim, era dividida nesses dois praticamente, né? Você faz uma análise rigorosa, note que através de simulador, só para não deixar o Oswaldinho de fora aí, o professor Anselmo, note que nessa etapa aqui nós precisamos muito dos dados experimentais. Sem eles a gente não vai para frente, tá? A ideia é que eu já tenho os dados experimentais e a partir daqui a gente faz a simulação rigorosa e note que já entra aqui uma caixinha que é a análise de sustentabilidade. Nós temos que ter umas métricas definindo se esses fluxogramas ou esses processos gerados são sustentáveis ou não. Essa é a etapa mais de síntese de processo. E vem para uma terceira etapa hoje, que é a intensificação de processo. A intensificação de processo, a partir do momento que você escolheu, na etapa anterior, um fluxograma base, você vai estudar esse fluxograma de forma que, mantendo a capacidade nominal desse fluxograma, desse processo químico, você consiga reduzir o gasto energético, você consiga reduzir o impacto negativo ambiental e consiga reduzir também o tamanho da planta. Tá? Então, a intensificação de processos tem alguns métodos já na literatura, inclusive o pessoal da Dinamarca tem o seu próprio método de intensificação de processo. E note que dentro dessa área de intensificação de processo eu tenho ferramentas da integração de processo que vai chegar a um fluxograma ótimo, como a otimização, a integração energética, e aqui ele chama, a tradução não é legal, integração mássica, mas seria a minimização de efluentes aquosos e captação de água no processo. Então, são ferramentas da integração de processo que você usa para intensificar o seu fluxograma. Então, aí está aí toda o diagrama de blocos, né, para você chegar a um fluxograma sustentável. E note que a análise de sustentabilidade hoje é um dos resultados mais importantes. Você não pode pensar num processo sem análise de sustentabilidade. Então, a intensificação do processo aqui a gente faz com base no fenômeno. Se alguém tiver uma dúvida, eu posso até comentar depois. Só para dar um exemplo aqui a vocês da intensificação do processo, como é muito legal, note esse processo aqui, eu estou partindo do ácido acético, metanol, catalisadores, para produzir acetato metílico. Note quantos equipamentos tem. A ideia é a gente estudar esse processo, intensificá-lo,
de forma que a gente possa transformar num equipamento só, onde eu entro aqui meu catalisador, meu ácido acético, meu metanol, e todos esses fenômenos, que nós que a gente está colocando aqui, em termos de destilação, cada equipamento desse aqui dentro, ele tem uma tarefa, cada tarefa tem o seu fenômeno, que você pode juntar tudo no equipamento só. Isso que é intensificação de processo, é isso que o pessoal vem estudando hoje para poder melhorar aí tudo, né? Então, em cima desses conceitos, veio anterior a isso, a química verde, né? A química verde, ele usa uma série de princípios cujo objetivo é reduzir ou eliminar a geração de substâncias perigosas no projeto. E também a manufatura e aplicação de produtos químicos, isso é uma definição, mas note que a química verde é baseada na substância, no produto, no reagente químico, né? Nas substâncias que tem no processo. É claro que na química verde ele tem os 12 princípios que estão aí, né? Prevenção, economia de átomos, síntese de produtos, são os 12 princípios que todo mundo já sabe, já está aí bem explicitado, né? Na mídia, em qualquer lugar do livro. Então você pega esses 12 princípios e vai trabalhar em cima da substância que está no seu processo. Em cima desses conceitos, é claro, a gente tem que objetivar sempre os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17. Então, qualquer hoje que você faça, você mostra que você está satisfazendo esses objetivos, que é para 2030, agora mudou para 2050. Então, o objetivo é sempre criar, acabar com a pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, e assim vai. São 17 metas que tem que ser cumpridas. Claro que dentro dessas metas, vou chamar de submetas, né, que você tem que ir criando. Então, todos os países hoje estão correndo atrás disso. Aí vem a engenharia verde. Então, em cima da química verde, o pessoal falou, não, então a gente tem que trabalhar com engenharia verde. O finado professor Perlingeiro, quando eu ministrei uma palestra, ele falou, engenharia verde, era o conceito de engenharia verde. Ele falou, então é engenharia de processo pintado de verde. É verdade, é engenharia de processo pintado de verde. Então, hoje, a engenharia verde vem a ser o quê? Projeto, comercialização e uso de processos e produtos que tem que ser viável técnica e economicamente, que nós fazíamos desde os tempos outrora. Só que agora tem que pensar em sustentabilidade. Então, eu tenho que minimizar risco à saúde humana e ao meio ambiente e minimizar também a geração de poluição na fonte. E os princípios, eu não vou colocar aqui os princípios da engenharia verde, foram criados também 12 princípios da engenharia verde, baseado no processo, não mais na substância química, mas os princípios são sempre voltados para a sustentabilidade. E aí, como é que fica a engenharia de processo e sustentabilidade? Está aqui, a sustentabilidade são 3 pilares, como todos sabem, né? Meio ambiente, sociedade e economia. Quer dizer, todo processo que você gera, toda indústria que você gera, tem que dar lucro, senão ninguém vai investir. Tem que fazer o bem da sociedade e o bem para o meio ambiente. Então, esses são os 3 pilares da sustentabilidade. E a engenharia de processo, como eu coloquei 2 grandes pilares, síntese de processo e análise de processo. Note que a engenharia de processo, ou a engenharia de sistema de processo, como agora é chamado, além delas, entra a parte de intensificação de processo aqui, né, trabalhando aqui junto com elas duas. Note que a síntese, eu parto da matéria-prima e do produto, identifico qual o fluxograma ou quais os fluxogramas que vou levar da minha matéria-prima ao produto. E na análise de processo, uma vez tendo toda a matéria-prima, as entradas, as alimentações e a estrutura do meu fluxograma, eu vou achar a saída. Hoje, a engenharia de processo verde ou sustentável, ela tem, além desses 2 grandes pilares, ela tem que entrar os pilares da engenharia sustentável, que é a parte econômica, social e ambiental. Então está aqui a engenharia verde, como definir. E como é que funciona essa engenharia verde? Ou seja, você pegando esses conceitos, a ideia é você usar toda essa ideia de sustentabilidade na modificação de processos hoje existentes. E a ideia aqui eu peguei como exemplo a produção de biodiesel. Então, está aqui uma frase, eu peguei aqui de 2021, artigo de 2021,
Aqui, ó, o uso de biodiesel, para você ver como ainda o pessoal pensa como é a produção de biodiesel. O uso de biodiesel como uma fonte de energia em potencial oferece a vantagem de sustentabilidade. Repito, a vantagem de sustentabilidade, desde que o CO2 que você libera será usado novamente pela natureza, né? Etc, etc. Então você pode usar também como uma matéria-prima. Aí eu mostro a vocês aqui o seguinte, o biodiesel, a realidade hoje estou mostrando aqui, ó, Carnaval da Bahia, o trio elétrico era com biodiesel. Foi com biodiesel, aqui, ó, o McDonald's, então todos isso aqui usa o biodiesel. Hoje você sabe que tem aí o B10, B12, né? Não sei quanto é que está hoje, mas a quantidade de biodiesel hoje do diesel é grande. E a produção, vocês vão ver aqui, ó, isso aqui é um gráfico, produção de biodiesel nos últimos anos, até 2011, mas eu tenho um gráfico aqui que mostra B7, aí já está atrasado isso, em 2016, B10, eu só atualizei os preços. A matriz energética hoje, você vê que praticamente 45% no Brasil é renovável, no mundo 13%, você vê que o Brasil está bem. Só que aqui tem essa projeção aqui, ó. Quantos bilhões de litros de biodiesel eu vou usar em 2025? Eu botei esse ponto aqui, 2025, que é um dado que eu vou usar a posteriori, tá? Então aqui no portal de biodiesel, essa é a previsão do mercado para o biodiesel. Você vê que é muita coisa que está se produzindo. E o pessoal diz que é sustentável ainda. É claro que quando foi criado no Brasil a ideia do biodiesel, né, que é o Plano Nacional de Produção de Biodiesel, a ideia era belíssima, ou é belíssima, né? Era um programa energético autossustentável. Por que autossustentável? Porque o preço, qualidade e garantia de abastecimento, o que geraria emprego e renda. E era sustentável porque a ideia do governo na época era que as empresas, as indústrias comprassem da agricultura familiar a sua biomassa, né? Seus produtos da agricultura familiar para produzir biodiesel. Então, você não teria aquela evasão, né, do pessoal lá do sertão, tanto que se tentaram o peão manso, você pode plantar em qualquer lugar, mamona. A mamona tem outra história, né? A gente pode até discutir. Mas aí o pessoal pensou nisso, que não deu certo. A verdade é que não deu certo esse tipo de agricultura familiar. Eu já soube de casos assim que a empresa compra até da agricultura familiar, porque diminui o imposto no final, e depois devolve aquilo que ele comprou da agricultura familiar, né? Porque a produção, a agricultura familiar, não tem uma logística bem feita, então é pouca. Então, mas o pessoal é obrigado a comprar para poder diminuir o imposto, mas devolve aquele óleo, né, que comprou da agricultura familiar para o próprio, aqueles, né, os consórcios, as cooperativas, né? Pelo menos eu tive numa cooperativa, eles me falaram isso. As formas de obtenção de biodiesel são várias, né? Você pode usar o biodiesel direto, o uso direto do óleo vegetal, diluição do óleo vegetal, microemulsão periódica, porém, ela gera desvantagem, porque tem uma alta viscosidade, você tem que adequar os motores a esse tipo de viscosidade, entupimento, bloqueio do sistema de combustível, etc., depósito de carbono. Então, hoje se usa a transesterificação. A transesterificação é a reação da formação de éster a partir de óleo e álcool. Você mistura álcool com óleo vegetal, aí você produz o biodiesel e tem como subproduto a glicerina. Quando eu digo glicerina, é o glicerol, um monte de impureza, tá? Também denominada alcoólise. Então, aí todo mundo já conhece a transesterificação. Então está aqui a reação. Na verdade são 3 reações que ocorrem, mas é óleo vegetal, dando 3 de molécula do éster lá para formar o biodiesel. Então isso aqui todo mundo conhece, eu não vou me ater à reação. E aqui está um fluxograma de produção de biodiesel. Isso aqui é o fluxograma tradicional. Quando eu digo fluxograma tradicional, é que 90% das indústrias, ou mais, ela tem esse fluxograma. Ou seja, eu tenho óleo, uso metanol, uso catalisador básico,
É claro que eu coloquei só uma coluna de lavagem, mas quando ele entra catalisador básico, você tem que lavar, né? Você usa muita água para produzir o biodiesel especificado pela INPE. Então você tem várias colunas de lavagem. Essa glicerina que sai aqui, ela sai por 20% em glicerol. E aí você tem que recuperar essa glicerina. Atualmente o pessoal tem a glicerina loira, né, que ele chama, ou a glicerina loura, que ele faz uma bidestilação, chega a 70%. O pessoal de uma empresa em Mato Grosso me falou que ajustou as colunas de destilação, não sei se ele usa 2 ou mais do que 2, ele consegue chegar a uma glicerina no lugar de 70% a 90% de pureza em glicerol. Nunca vi nada publicado sobre isso, mas o engenheiro dessa empresa garantiu que eles chegam a essa pureza do glicerol, 90%. Que na verdade, quando você pega 90%, se você passar no carvão ativado, você chega a 94%, que dá a glicerina farmacêutica, que tem um valor agregado alto. O óleo que é usado, 70% do óleo usado vegetal é óleo de soja. 70% é óleo de soja. Por incrível que pareça, eu fui atualizar os preços, não queria que tivesse isso aqui, mas é o que está hoje atualizado. O preço do óleo de soja, até pouco tempo, até bem pouco tempo, era maior do que o preço do biodiesel por litro. Então, o óleo de soja era maior do que o preço do biodiesel. O que já inviabilizava, já olhando, o preço da matéria-prima maior do que o preço do biodiesel. O preço de hoje, eu peguei semana passada, né? Hoje é sexta, peguei essa semana esse preço. Hoje o preço do óleo de soja está menor do que o biodiesel. Então, alguma coisa, provavelmente porque o preço do petróleo aumentou, o preço do álcool aumentou, tudo aumentou, o preço do biodiesel como combustível também aumentou. Mas isso é uma boa notícia, né? O preço do biodiesel ser maior do que o preço da óleo de soja, o preço do produto ser maior do que o preço da matéria-prima, né? Já começa a pensar, bom, vamos pensar, já compensa alguma coisa aí. Mas até bem pouco tempo, até o ano passado, era ao contrário, o preço do biodiesel era menor do que o de soja. E por que o pessoal bota em dúvida? Porque é subsidiado pelo governo. Então, falecível, né? Então, tem vários subsídios aí para a produção de biodiesel. Mas aí, vale a pena, né? Eu fiz uns cálculos, né? Eu fui brincar de fazer uns cálculos, eu coloquei aqui, peguei cadê a referência? Oh, meu Deus. Eu peguei aqui uma produção em 2025, tá aqui a referência, tá? Peguei aqui o custo de produção por litro de biodiesel, e aqui a quantidade em litros, tá? Tá aqui, 35 bilhões de litros, como ele fala. Aqui eu saí calculando, botei o preço do dólar a R$6, tá? E do biodiesel a 7,41, e fui vendo aqui o lucro, né? Do tipo de óleo. Você vê que o óleo de soja, que é usado 70%, o lucro é negativo. Você usa a semente de cânhamo, caríssimo, por sinal, o óleo de cânhamo. Eu botei 10 porque eu não achei o valor. Esses 3 aqui eu não achei o valor do óleo, tá? Eu botei 10 porque o valor era bem maior. Você vai, claro, quando você procura no Alibaba ou Sigma, Audit e tal, o preço é muito maior, né? Porque ele vem puríssimo, tá? Mas esse preço aqui eu botei 10 só para ilustrar, né? O fato que qualquer que seja o preço maior do que o óleo de soja, você vê que vai dar um lucro negativo, ou seja, vai dar prejuízo. Agora, o óleo de cozinha já dá lucro, praticamente barato, eu botei a 5,10. Dependendo da sua estratégia de obtenção desse óleo de cozinha, pode até ter mais lucro. O peão manso é uma planta que você pode plantar, inclusive no sertão, ela aguenta esse tipo de clima. Porém, o peão manso você precisa tratar, né? Porque tem uma substância lá que impede sebo animal, também dá lucro. Então, eu fiz esses cálculos e paciência, foi o resultado que deu, são números, né? Mas quando eu fazia esses cálculos antigamente, dava tudo negativo, né? O preço do biodiesel era bem menor do que esse, tá? Em real. Mas você está vendo que com óleo de soja, que é a principal matéria-prima, 70% usa óleo de soja, ele não vai dar lucro, mas o pessoal continua fazendo. Então eu digo a vocês o seguinte, ó, não tem nada de sustentável na produção de biodiesel, tanto que eu botei tudo vermelho, né?
tudo vermelho. Ó, qualquer ponto que você pegar para a produção de biodiesel é não sustentável. Então, como usar aquela ideia da engenharia verde para transformar um processo em um processo sustentável? Qualquer que seja ele, você pode pegar a ideia da engenharia verde e sair aplicando nos processos. A ideia foi aplicar no biodiesel. Então, a primeira coisa é o biodiesel, né? Quais são os usos do biodiesel? Hoje a gente só usa biodiesel para automotores. Mas você pode usar o biodiesel para qualquer tipo de motor, né, que use o diesel. Então você pode chegar até recém, existe estudos que mostram desempenho semelhante ao diesel mineral, biodegradável, não tem problema. E a ideia é que você use na parte de mineração, que você gasta muito combustível, né, aqueles trenzinhos subindo lá para ir ou descendo, né, onde tem mineração. Eu fiz um trabalho há algum tempo atrás aqui no Senai, o pessoal da Vale, né, para ver qual tipo de combustível que deveria ser usado, em que trecho deveria ser usado o tipo de combustível, né? Foi muito interessante, foi com os meninos lá da Vale mesmo, que fez esse estudo. Mas a ideia é o seguinte: será que eu posso desenvolver o biodiesel para, além de automotores, para avião? Existe estudo, a própria Boeing já está estudando. Eu sei que na Unicamp o pessoal começou a estudar, usar o biodiesel, né, para fazer parte do querosene de avião. E por que não biodiesel de navios? Né? O que eu li e o que eu conversei com o pessoal é que o pessoal tem medo, e é razoável, né? Porque o biodiesel ele oxida facilmente. Então ele teria que ter um antioxidante misturado ao biodiesel. Então imagine um navio atravessando daqui um continente e degradando lá o biodiesel, ele vai ficar no meio, né? Então o pessoal tem um certo receio em usar biodiesel. Mas se você desenvolve um produto de biodiesel que você possa usar em qualquer motor, você vai ver que receita é preço vezes quantidade de venda. Mantendo o preço, aumentando a quantidade, você vai aumentar a receita, né? Mantendo o custo, claro, você vai ter um lucro maior. Então, uma das formas de transformar é ver a aplicação de biodiesel nos diversos tipos de motores. Então, já começou a ficar aí verde, né? A parte econômica, né? Eu já posso ver esse pilar da sustentabilidade. Quando eu vou pensar, o pessoal usa metanol. Ele tem a vantagem, o metanol tem vantagem, ele é mais barato, ele tem um tempo de reação muito mais curto do que os outros tipos de solvente. Mas por que não usar o etanol? Existem vários estudos na produção. Eu me lembro do CNPq há muitos anos atrás, colocando vários editais para o uso do etanol substituindo o metanol. Porque como é que o biodiesel vai ser sustentável se ele usa o metanol que vem do petróleo? Então, o metanol, a produção do metanol não é sustentável. Então, se você usar matéria-prima que não é sustentável, como é que você pode dizer se o biodiesel, a produção do seu biodiesel é sustentável? Então, já está o primeiro ponto aí que a gente tem que pensar qual tipo de álcool se usar. Então, deveria ser usado o quê? O etanol. Inclusive, no Brasil, você tem uma disponibilidade boa de etanol. Então, tá aí, ó. Metanol é tóxico, etanol vem da cana-de-açúcar. É venenoso, 100% renovável o etanol. Derivado do petróleo, aqui é a maior segurança na manipulação, maior disponibilidade. Qual é a vantagem do metanol? Mais barato. Mas só que tudo isso aqui, todas essas características já tornam o processo de produção de biodiesel não sustentável, não verde. Então, a ideia é que use e a gente trabalhe e substitua o álcool utilizado por etanol. Aí já vai ficar um pouco verde. Aí vem outro tópico aqui, nós temos vários aí, ó. Glicerina ou glicerol, né? Tudo depende do catalisador. Quando eu falei que você usa o catalisador básico, praticamente é básico, né? O ácido é só para quebrar os ácidos graxos. Quando você vai usar esse catalisador básico, você produz uma glicerina com 20% de glicerol. E, como você usa muita água para lavar,
né? Você vai tirar esse catalisador, que é NOH ou KOH, você vai usar muita água, você gera um efluente aquoso muito sujo. Segundo o pessoal de tratamento de efluentes, me falaram que mediram esses dados numa planta, chegou a 50 mil DQO. Demanda que é isso, DQO. Então, a tratar esse efluente é muito complicado. Eu me lembro que eu conversei com um antigo colega da Braskem Vinílico, né? Eu trabalhei 6 anos na Braskem Vinílico. Então, ele tinha saído e estava trabalhando na planta aqui em Candeias, na Bahia, de produção de biodiesel. Eu pedi os dados a ele, né, da parte de efluentes aquosos, ele falou com o gerente dele, e o gerente dele proibiu de passar esses dados, porque ele falou, Fernando, pode ser o seguinte, está sujando tudo, e a gente não pode passar esse dado não, porque senão vai gerar multa. Então, um grande problema aqui é o seguinte, ele tem que pensar o seguinte, eu vou continuar produzindo glicerina ou uma glicerina mais pura em glicerol? Aí vem, por que o objetivo é usar glicerol? Por que eu quero glicerol? O glicerol ele serve de matéria-prima a vários produtos, tanto via rota química como bioquímica. Você pode fazer um butanol verde, você pode fazer um 3-propanediol, biosulficatante, o diesel, né, verde para aviação, ácido cítrico. Ou seja, o glicerol, praticamente puro, né? Você vê que os experimentos, a maioria dos experimentos aí nas universidades é tudo com glicerol puro. Você pode produzir qualquer tipo de produto que tenha um valor agregado alto. Então, você pode pensar o seguinte, em vez de eu produzir minha glicerina, eu posso produzir meu glicerol. Ou seja, em vez de jogar fora aquela glicerina suja, ou vender com baixo valor agregado, eu posso pensar em produzir um glicerol puro e ele vai servir de produto para o meu processo. Então essa é a ideia. Então a ideia é produzir glicerol. Mas produzir glicerol puro já começa a aumentar o custo, né? Então você tem que mudar o catalisador para se transformar em verde. Inclusive, por causa do efluente aquoso. Então a ideia é que você tire esse catalisador básico e use ali para entrar em enzima, né? E use outro tipo de catalisador. Essa tabela aqui, de duas referências, ele mostra aqui as vantagens e desvantagens entre, essa mesma referência, ele mostra as vantagens e desvantagens entre os diversos tipos de catalisadores, né? Então você vai ver aqui você usando, a gente chama de catalisador supercrítico, mas na verdade não é um catalisador supercrítico, né? A gente pode usar o álcool na condição supercrítica. A vantagem de você usar o etanol supercrítico é que você tem uma taxa de reação muito rápida, não preciso de catalisador, posso separar facilmente os produtos, significa que o downstream, vamos chamar de downstream, né, a partir do reator, você precisa de muito menos equipamento. E, nesse caso, seu glicerol, ele sai puro, sai com um pouco de água, porque a vantagem do supercrítico é que não tem problema em relação à matéria-prima. Quando você usa o catalisador, tanto ácido como básico, você precisa tirar a umidade e você precisa, no básico, que é o mais utilizado, tirar os ácidos graves. Você tem que diminuir muito a acidez, chegando quase a zero, e tirar toda a água, senão saponifica. Então você tem um processo que ninguém leva em conta, por incrível que pareça, quando o pessoal vai fazer o estudo de planta de biodiesel e diz que é sustentável, o pessoal não leva em conta o tratamento da matéria-prima, que é uma outra planta. Você tem que tirar a umidade, você tem que tirar a acidez, e depois outra planta para o tratamento de efluente. Então, na verdade, não é só a planta de produção de biodiesel. Tem a planta, como eu falei, de tratamento da matéria-prima e a planta de tratamento de efluente. Com o supercrítico, você não precisa. Qual é a desvantagem? O custo de operação é muito mais alto. O reator também tem um custo de investimento mais alto, porque você precisa de um reator com a parede mais grossa, vamos dizer assim. A outra parte também é você usar a enzima como catalisador, a lipase.
Então ela tem vantagem também parecida com o supercrítico. Você não precisa ter uma umidade, não tem problema de umidade, ou seja, a umidade pode ter um valor razoavelmente alto, não tem problema também da acidez, você tem um limite maior de acidez, você não tem reações laterais, aqui no superfície já tem a esterificação, claro. Agora a taxa de reação é mais lenta, né? Você demora mais tempo para produzir. E um grande problema também, isso daí ele cai no custo, é o preço da enzima. Então, o custo da enzima que você vai usar, ele é um custo alto. Note que aqui tem um custo de investimento, aqui já tem um custo operacional maior. Tá? É claro que você pode pensar em produzir essa enzima na sua fábrica. Aí eu vou mostrar a vocês qual a ideia do conceito. Você tem também catalisadores metálicos, né? Existe uma pesquisa muito grande de catalisador metálico. O pessoal está tentando identificar, né? E hoje já tem várias publicações mostrando que o catalisador metálico consegue também gerar, né, um biodiesel e um glicerol, ou a glicerina pura. O que pega ainda é, como é que se diz, o rendimento, né? O rendimento, a parte de fusão, problema de fusão, atividade baixa. Ou seja, o catalisador ele perde atividade muito rápido, mas a ideia é que você desenvolva um catalisador metálico para produzir biodiesel. Então isso aqui eu acho que talvez seja o futuro, né? Você conseguir desenvolver. Como eu falei, no processo convencional, você precisa reduzir umidade e acidez, você precisa neutralizar, lavar, olha que você está gerando mais sujeira, secar, e aí vai perder ácido graxo livre. Já no processo enzimático do supercrítico, ele permite umidade e acidez, não ocorre reação de saponificação quando você usa a lipase. E note que a lipase é uma enzima que você pode usar em todo tipo de indústria, desde fármaco até petróleo. O processo supercrítico dispensa essa redução de umidade e acidez. Não ocorre reação de saponificação, os ácidos graxos são convertidos em biodiesel. Então, se você for pensar em termos de rendimento, sem olhar o custo da planta de biodiesel, o processo supercrítico seria melhor, né? Nós fizemos um experimento lá na UFRJ e realmente ele tem uma grande vantagem na produção, no rendimento de biodiesel. Aí tem alguns trabalhos, né, que mostram exatamente uma comparação, o pessoal fez a simulação, processo supercrítico, a parte de catálise heterogênea, né? E os tradicionais, com base e álcool. Então ele mostra aqui, ó, que em termos de lucro anual, o processo supercrítico dá lucro e catálise heterogênea também. Os outros, que são os tradicionais, dão prejuízo. Também tem um trabalho aqui do Hasling de 2007, mostrando uma análise do ciclo de vida, mas ele não colocou o supercrítico, né? Ele botou os tradicionais, aqui ele já botou com etanol, tá? E aqui com metanol. Então ele mostra que o que tem, o caso 5, que é com lipase, com enzima, é que tem o menor impacto ambiental, ou nenhum impacto ambiental. Enquanto esse tem um impacto ambiental muito grande. Tá? Isso aí foi feito um estudo. Nós também fizemos um estudo de análise de ciclo de vida, usamos índices, criamos métricas, né? Eu vou começar a botar meu resultado. A gente começou a usar métricas que nós criamos para química verde, baseado nos 12 princípios, criamos métrica de sustentabilidade, fizemos uma análise comparando a rota enzimática com a rota básica, e é claro que a rota enzimática deu bem melhor em termos de impacto ambiental. Então está aqui, ó, processo químico convencional, tem simplicidade, alto rendimento, curto tempo de reação. Só que ele suja muito aqui, a dificuldade de separação do catalisador, você tem que lavar. Possível reutilização do catalisador, você perde no efluente aquoso. Se você for usar etanol, como a gente querendo, você tem dificuldade de usar etanol hidratado, ele saponifica. E
os produtos, né, no caso, tanto o biodiesel como o glicerol, ele tem uma pequena pureza, então você precisa de várias etapas de separação e purificação. Tanto o enzimático como o supercrítico, ele tem facilidade de separação do catalisador, no caso do enzimático, se você botar ele imobilizado, mas sai bem mais barato, com o estudo que a gente fez, sai muito mais barato se você botar a enzima lifolizada, né? Você perde, mas aí também o processo de purificação dessa enzima é bem mais barato, então a enzima fica mais barata, mas você perde a enzima. Você obtém produtos com maior grau de pureza e você pode reutilizar o etanol hidratado, quando você vai fazer o reciclo, ele é bastante higroscópio, ele pega água, mas não tem problema no enzimático ou no supercrítico de utilizar água. O problema do enzimático é o custo de enzima, essa é uma grande desvantagem, e no caso do supercrítico é o custo de investimento. Tá? Os equipamentos têm que ser mais robustos, pelo menos na etapa de reação. O reator é mais caro. Outra coisa é a estrutura do fluxograma, aquela etapa de separação. Esse daqui é o fluxograma, o processo tradicional. Note como é muito mais complexo. Você tem aqui uma etapa de tratamento de matéria-prima. Depois que você trata a matéria-prima, tira a umidade e tira os ácidos graxos livres. Você está aqui o óleo. Ele transesterifica, aí você vai para a separação. A partir da separação, aqui ele está voltando o metanol, mas note que tem uma etapa completa de lavagem até você purificar o seu produto. E após isso, você tem o tratamento do efluente aquoso, que ele vem muito sujo. Quando você usa qualquer processo de transesterificação, seja via enzimática, ou seja, via supercrítico, note como fica muito mais simples o fluxograma. A separação é muito mais simples. Principalmente supercrítico, né? Que você está usando um gás, você baixou um pouco a pressão e a temperatura, continua gás. Aí você fala, pô, mas o custo é alto, Fernando. Pô, mas se você misturar, por exemplo, CO2 com etanol, a temperatura crítica e a pressão crítica da mistura diminui. De repente você pode transformar essa mistura numa mistura supercrítica e usar para fazer a reação. Outra vantagem é quando você faz essa reação em meio supercrítico, na verdade o rendimento aumenta, mas, Rodolfo, o rendimento aumenta e porque você passa tudo para a fase supercrítica, você consegue solubilizar tudo, e aí a reação ocorre em fase homogênea. E o mais importante é que o número de equipamento diminui. E seu efluente, se não tem efluente aquoso, você não tem lavagem. Só um minutinho aqui. Rodolfo, só uma paradinha. Desculpe aí, o rapaz aqui estava. Mas aí você tem um custo de investimento muito menor na parte downstream. Como você também não tem tratamento da matéria-prima, você não tem um tratamento dos efluentes aquosos, e você tem um downstream com muito menor número de equipamentos de separação, note que seu custo de investimento diminui, o que pode compensar ou o custo da enzima, ou compensar o custo de investimento do reator. Tá? Então é uma coisa que você tem que estudar. Então, aqui eu fiz uns cálculos aqui só para mostrando aqui que quando você usa tanto enzima como supercrítico, você sai com a glicerina pura. Está aqui, ó, glicerina, isso aqui é um preço de 2007. A glicerina com 30% de pureza era R$ 1,40 o quilo. Uma bidestilada, aquela com 70%, era R$ 3,65, mas a farmacêutica, R$ 15,84. Ou seja, o ponto de equilíbrio, a começar a dar lucro, mesmo com o biodiesel, é que a venda dessa glicerina farmacêutica fosse 67. Hoje ela está em torno de 100 e pouco, 200. Eu botei aqui o custo da glicerina farmacêutica um pouco mais barata, né? E você vê que você botando aqui a glicerina farmacêutica, que é a receita, usando a glicerina farmacêutica, você começa a ter lucro em quase todos os processos. Então, na verdade, não é o biodiesel que vai ser seu produto final. O que vai ser seu produto final é a glicerina farmacêutica, né? Você tem, inclusive o Brasil importa essa glicerina farmacêutica. Então, note que o preço, embora não seja 584, é 100 e pouco, foi o que eu botei aí,
você começa a ter lucro em tudo que é lugar, pensando agora na glicerina como produto também da sua planta. Repetiu, mas aqui eu já transformei aqui o catalisador de uma forma que ela fique verde. Ou uso catalisador enzimático ou fluido supercrítico. Eu botei meu glicerol, aqui são aplicações que ainda tem que se estudar, e posso usar etanol. Então note que está quase todo verde. E note que a partir do momento que eu uso esse tipo de catalisador, a etapa de separação e tratamento de efluente, bem como o tratamento da matéria-prima, também se torna verde, porque o custo diminui, o custo de investimento diminui. Não na etapa de transterificação, mas na etapa tanto de tratamento como de separação, como na parte de tratamento de efluente. Então, usando esses catalisadores, eu consigo também diminuir o CAPEX, tá? Embora aumente um pouco o OPEX, é um estudo que tem que fazer. Então, só ficou agora o problema do óleo. Qual óleo que deve ser usado? Poxa, o óleo de soja eu uso, 70% da minha fábrica eu uso óleo de soja. Existe aquela briga mundial, né, que óleo de soja é para alimentos, então tem aquela briga. Eu uso para produzir combustível ou uso para alimentos? Tem o pessoal, a maioria está passando fome, então tem que usar para a parte de alimentos. Então todo óleo que é para indústria alimentícia, eu posso usar como alimentos, porque eu vou transformar em combustível, né? Então existe essa, não vou entrar aqui, eu já vou falar um monte de coisa, mas não vou entrar nesse detalhe, mas existe então esse tipo de discussão, qual tipo de óleo se usar. E claro que o objetivo é você usar óleo de cozinha, óleo de sebo animal, ou do resíduo agroindustrial, você pode usar o óleo e transformar esse tipo de coisa. O objetivo é você evitar o uso do óleo de soja. Aqui só para mostrar a vocês, ficou fora de ordem, né? Mas as aplicações da lipase que eu falei, você tem aplicação desde a produção de detergente, alimentos, bebidas, fármacos, cosmético, couro, papel, limpeza, ou seja, a lipase você usa em tudo, então é uma vantagem você ter o uso da lipase para determinado uso. Imagina você fazendo uma fabriqueta ou uma fábrica para produção de lipase, que não é uma coisa muito grande. Essa fábrica de lipase, além de você vender para outros clientes, que você usa em tudo quanto é indústria, você usa também para gerar o seu produto, tanto biodiesel como glicerol, de alto valor agregado. E o fluido supercrítico? O fluido supercrítico você pode usar para extrair os produtos de alto valor agregado desse tipo de matéria-prima, né? Você tem aqui a peão manso, a caranja, microalga, canola, isso aqui esqueci o nome, mas você tem vários tipos aqui, soybean, que é soja, aqui é girassol, aqui é dendê, né, que a gente conhece bastante, coco. Então você tem vários, aqui é o conteúdo de óleo, você vê até que o óleo de soja, semente de soja é o que tem a menor quantidade de óleo, mas a produção é muito grande do óleo de soja, né? Então o pessoal prefere o óleo de soja porque tem uma produção muito grande. E para você ver como ele vai contra o plano estratégico de produção de biodiesel, qual é a vantagem do óleo de soja em cima de todas as outras matérias-primas? Ele é todo mecanizado. O que significa isso? Não preciso de homem trabalhando. Ele é todo mecanizado, para que eu vou contratar o pessoal para trabalhar? Como é que a agricultura familiar vai disputar com o grande produtor de soja? Né? Mas óleo de soja tem meia quantidade de óleo. Então, isso aqui é tudo mecanizado. A ideia é que você dê suporte ao pessoal de agricultura familiar que pode produzir tudo isso. Inclusive, o Brasil, em termos de palma, ele tem bastante coisa em termos de palma, cuja quantidade de óleo é bem maior que o de soja, né? Então, são coisas a discutir. Note aí que você tem gordura bovina, 21%, o pessoal acumula, óleo de soja, 70%, óleo de algodão, 4%, outros materiais gráficos 3%, e aí você vai distribuindo o uso, né? O uso da produção de biodiesel. Note que ainda, aqui, ó, o óleo de palma de dendê é só 1,3%, cuja quantidade de óleo que você tem é muito maior do que o óleo de soja, né? E, pessoal, o Brasil tem uma grande quantidade de dendê.
Mas se não, aí tá no Aí aparelho. só a vai de perto, distribuição entendeu? Só no aparelho. no Brasil Mas de você vai colocar nesse diversos daí, tipos essa de mão matéria-prima que CGM você meu, tem. quando Você assim tem você bota matéria-prima aí, em ele tudo aparece quanto é o lugar preço, que você pode viu? usar. Ou seja, você pode ter biodiesel, produção de biodiesel distribuído no Brasil todo, ajudando a agricultura familiar. Você não vai ter problema mais de evasão, né, do pessoal sair tudo para o Sul Maravilha. Então o pessoal vai ficar em sua região produzindo e garantindo a demanda, né, do seu produto. Essa que é a ideia. Aí eu consigo transformar a produção biodiesel em verde. Eu consigo transformar esse óleo vegetal, não vai ser mais óleo comestível, mas o óleo produzido pela agricultura familiar. É claro, para aqui você precisa de logística séria e mais ainda, você não tem que pensar, pelo menos nos estudos que nós fizemos, na produção do biodiesel simplesmente para combustível. Você tem que pensar numa biorrefinaria. Hoje a produção de combustível, você, pelo menos eu tenho 2 teses de doutorado, uma é o impacto ambiental da produção de biorrefinaria nessas comunidades, né? Uma biorrefinaria de pequeno e médio porte. E impacto social é outra tese do menino que trabalha com economia solidária. Ele veio até de um assentamento, hoje ele trabalha no governo da Bahia, eu já orientei no mestrado. A ideia é o impacto social das biorrefinarias de pequeno e médio porte, nesses centros, né, que você tem quilombolas, assentamentos, né, e outros tipos de comunidades assim. Ele tem uma produção de matéria-prima natural muito grande. E note que aqui eu posso usar tanto a lipase para uma rota bioquímica, o fluido supercrítico, antes de transformar em biodiesel, eu posso usar para tirar produtos naturais de alto valor agregado. Esse mesmo fluido supercrítico eu posso usar para transformar em combustível para a própria fábrica. E o glicerol farmacêutico. Então, se eu for pensar em lipase, posso fazer uma combinação de lipase, aí tem várias ideias, né? Lipase, eu posso produzir lipase, é só pegar uma cepa, isso aí você consegue a cepa, meio de cultura, etc. Produz sua lipase. Essa lipase não precisa ser tão pura a produção de biodiesel, então o custo já é menor, mas você pode continuar a produção de lipase purificando, como a gente fala, né, em bioprocesso, polindo essa lipase para dar a qualidade que o cliente quer. Então você vai vender lipase, você vai usar a lipase aqui um pouco mais suja para a produção de biodiesel e glicerol, além de usar a lipase para reações bioquímicas, né? Então você pode pensar na produção de biodiesel verde, contanto que você pense do ponto de vista de biorefinaria. Para fechar, a ideia é o desenvolvimento integrado de processos para combustíveis verdes. Então a ideia é que seja sempre uma biorefinaria, ou seja, supercrítico e ou enzimas para produção de produtos naturais. A biomassa e o etanol, eu posso usar aqui um processo bem mais simples, com o capex bem menor, produzindo biodiesel. Posso produzir o glicerol. O glicerol posso vender como glicerol farmacêutico. Ele pode gerar biobutanol, outros produtos de alto valor agregado, como ácido cítrico, etc. Isso daqui vai servir para o diesel verde de aviação. Note que daqui dessa biomassa eu tenho bioóleo, eu posso pirolizar, quebro essas moléculas, separo e tenho outros produtos com valor agregado alto. Refino esse bioóleo também, posso refinar e misturar aqui, formando o diesel verde. Note que eu tenho um campo. Agora, como pensar dessa maneira, né? Se a gente for pensar, vou produzir biodiesel a partir da mamona, como o governo logo pensou, e nem estudou, e nem pediu aos universitários para verificar o seguinte, será que a mamona, de fato, eu posso produzir? Eles foram logo produzindo. A mamona, como todo mundo sabe, ele tem produtos com alto valor agregado. A gente vende a mamona para o exterior, principalmente para a Alemanha, eles mandam para a gente os fármacos, tá? O Brasil, na verdade, estão dizendo, né, que está se voltando a essa época em que a gente vendia os insumos e comprava o produto final muito mais caro, né? Eu espero que não aconteça isso. Mas note que a mamona a gente vende, o óleo da mamona, a mamona, e não usa a mamona para extrair os produtos de alto valor agregado. Então a mamona, além disso, para a produção de biodiesel, o rendimento é muito baixo, ele tem um tal de ácido ricinoleico que
não permite que você faça a separação entre biodiesel e glicerol. A separação é muito difícil. Mas aí está a biorefinaria. Então, se a gente pensar do ponto de vista de biorefinaria, com certeza a gente vai conseguir o combustível verde. Se não for nessa linha, você não vai conseguir, porque aqui você vai ter a parte econômica suprida, a parte ambiental e a parte social, porque você vai dar muito emprego para o pessoal, né? Porque essa biomassa aqui pode vir da agricultura familiar. Essa é a maneira que eu penso em biorefinaria, por isso que eu falei de médio e pequeno porte. Não vale a pena de grande porte, porque a agricultura familiar ela não tem assim uma produção de matéria-prima muito grande, mas seria de pequeno ou médio porte. É isso que a gente está estudando agora aqui na Federal da Bahia, até que eu estou orientando esses meninos, vendo o impacto social e ambiental da biorefinaria. É isso que eu tinha que falar. Agradeço. Aberto para discussões. Ok, Pellegrini, muito obrigado. Excelente palestra. Conseguiu dar a visão global de todo o potencial que a engenharia verde pode puxar através do biodiesel, saindo daquela parte trivial que era só a reação, que, como você bem falou, você reagindo quimicamente, você tem que ter outras unidades ao lado para deixar o biodiesel com pureza suficiente para que não cause problemas como combustível e outras coisas a mais. Vou abrir agora a palavra aos participantes. Quem gostar de fazer alguma pergunta a Pellegrini, fique à vontade. Pode ser, preferiria que fosse ao vivo, mas se alguma pessoa quiser fazer pelo chat, escrevendo, tudo tranquilo. Boa tarde. Boa tarde. Eu tinha escrito aqui a pergunta no chat, né, com o professor. No caso, a escolha do metanol em detrimento ao etanol se dá basicamente devido ao seu custo inferior? Isso. Além do custo, né, ele tem um tempo de reação muito curto. O que é que significa isso? Você, em menor tempo, você produz mais. Mas se você pensar no supercrítico, ele é mais curto ainda do que o metanol, entendeu? Ele é rápido, você coloca, ele já reage. Inclusive, ele transesterifica e esterifica. Então, você pega tudo e transforma em biodiesel. Mas é um custo. A indústria pensa em custo, ele usa o metanol por causa do custo. Pronto, é só simplesmente por isso. É claro que o etanol tem algumas particularidades. Se você não tiver cuidado, se você usar, por exemplo, etanol com a rota básica, ele é mais fácil saponificar do que o metanol. Também tem isso, tá? Então, por isso que o pessoal não troca o metanol por etanol para a rota básica. Mas quando você trocar o metanol pelo etanol, você tem que usar outro catalisador para não ter essa saponificação, né? Eu sei que a última pesquisa que eu fiz, eu vi que tem só 2 plantas no mundo que usam enzima, uma na China e nos Estados Unidos, tá? São plantas de médio porte que usam enzima. Supercrítico eu não conheço nenhuma. Planta industrial. Fernando? Oi. Não, era Entendi, só, professor, obrigado. aproveitando a pergunta da Hortência, além da parte de saponificação, também tem a questão da separação, que com o etanol fica mais difícil, porque o metanol também, como você bem colocou, né, a indústria também enxerga isso como um drawback, né, um obstáculo. Se você botar com a parte básica, como o Ivan falou, a separação vai ser difícil, vai ter água, você vai ter que lavar e fica mais caro. Aí o etanol com metanol e a parte rota básica, como a gente fala, né? Tratamento básico não vale a pena. Exatamente. Então tem que mudar o catalisador, né? Ok, pessoal. Mais alguma pergunta? Eu tenho, mas eu quero esperar o pessoal. Vamos lá. Vamos esperar. Viu, Fernando? Muito bom. Vou esperar. Então, pessoal, vamos lá.
Pronto, agora é com o Oswaldo. Vai, Oswaldo. Pronto, Fernando. Olha, você sabe que você que foi coordenador do grupo de coordenadores do PRH, lembra? E então, você já sabe o objetivo dessa disciplina, né? E você atende perfeitamente o nosso desejo, né, de ser uma pessoa originalmente da indústria, né? Você foi para academia, eu conheço o teu currículo bem detalhadamente, mas assim, você tem a visão da indústria, né? E aí eu coloquei aqui nessa tá muito bom os seus slides, eu não sei se você pode compartilhar conosco, tá? Eu passo para você, Porque o Afonso. eu vou pedir autorização para me poder usar, porque assim, você Sim, colocou a tá. engenharia de processos, e também como tem sido chamado, né? Process System Engineering, né? Mais Isso. atualmente, com o congresso Isso. do Escape, também até que teve um no Rio de Janeiro, a gente estava lá junto, lá em 2019, foi? Isso. E então é muito importante a engenharia química, que agora talvez a gente não pode nem chamar, né, Fernando, de moderna, né, que é a parte de intensificação de processos, né? Isso. Mas a gente pode dizer que é a engenharia química moderna, tá? Então, muito legal você colocou aqueles 3 pontos, né? Social, econômico e meio ambiente, tá certo? Muito bem colocado, junto com a engenharia de processo. Agora, sim, eu queria saber, na tua análise, eu tenho 2 colocações. Na tua análise de processo que você fez lá, as tuas contas, né, do lucro, né? Aquilo está levando em conta o custo da produção, da operação, ou também está levando em conta, porque aí tem aquele tempo de retorno, né, o custo de equipamentos? Não, aquilo dali eu peguei de um artigo, é o custo de produção, que Tá a certo. princípio é um custo médio que leva em conta. É claro que esse tipo de custo, né, se você for na literatura mesmo de engenharia econômica, ele é um erro de 70%, né? Mas é um custo médio, só foi mesmo para mostrar. Eu tinha outra planilha que eu tinha feito, botando o custo de cada coisa, entendeu? Mas estava tão desatualizada, confesso, fiquei com preguiça de buscar os Não, tá valores certo. novos. Estava até Excel, aí eu deletei, disse, não vou apresentar isso não, que está muito velho. Não. Aí, por acaso, eu achei esse artigo de 2021 que já dava o custo de produção. Aí só foi para contextualizar que, economicamente, tem que se pensar também nessa coisa. Perfeito. Mas é um valor médio. Não, tá ótimo. E aquilo já dá uma preliminar para a gente avaliar, né? Como você mostrou de maneira muito didática, né? A engenharia verde, né? Para demonstrar. Porque depois, logicamente, semelhante, eu estou analisando aqui em casa, nessa parte, você vai fazer um investimento de equipamento, por exemplo, energia solar, né? Aí ela se paga depois de um certo tempo em função do lucro. É só fazer a outra conta de equipamento, como você Já falou fiz, do dá CAPEX. 3 anos né? e meio. Energia solar. Eu e você somos discípulos, né, em homenagem, né, ao professor Pelingeiro, né, eu não estou ministrando mais, acho que você também não, engenharia de processo, né? Não, eu tô agora no Senai, não tinha tá. professor e eu entrei nessa onda. Legal. Mas eu acho que você, nessa palestra, você sabe que a gente vai publicar, né, ficou muito boa essa explicação da glicerina e em relação ao glicerol. Eu acho que é muito, muito importante, sabe? Porque a glicerina apresenta 80%, 70%, como você falou, de pureza, né? E aí é muito legal você demonstrar que você pode dar valor agregado e os processos. Aí eu estou querendo voltar para a rota básica, eu sou meio convencional, né, Fernando? No lugar de usar lipase e o fluido supercrítico, nós temos aqui, viu? Instalações, o professor Humberto tem aqui de fluido supercrítico, tem lá Laco Dariva também, aí pertinho de você, né? O pessoal está fazendo. Agora, eu queria te perguntar, será que, poxa, a gente não pode pensar em pegar a glicerina da rota básica e aplicar processos de separação como extração, porque o grosso das impurezas é água, sais, não é isso? Não, Será que a gente não pode chegar no glicerolzinho, não, da rota Não, básica? O que você pensa disso? A minha se eu não ideia me aqui engano, agora. não, o pessoal da Caramuru, né? Caramuru, é uma fábrica no Mato Grosso, se eu não me engano. Ele falou que quando conseguiu, com 2 colunas de destilação, que na verdade são 2 colunas, né, que é bidestilado, achar
uma colunas ótima para dar já 90%. Quando eu conversei, estava discutindo isso aí numa aula até, ele era aluno lá, pediram para eu bater um papo na aula sobre intensificação de processo, aí eu dei esse exemplo. Ele falou, não, ó, na minha fábrica eu consigo 90% de pureza. Eu falei, mas com duas colunas? Com duas colunas. Eu falei, então deve estar otimizada, entendeu? Mas eu acredito, se ele disse que está acontecendo isso na fábrica, é porque podemos sim fazer isso, né? Agora, o problema da rota básica, eu não digo nem que é chegar ao glicerol. Pense sempre na rota básica, quando se for analisar, o tratamento da matéria-prima, que tem um custo, e o tratamento do efluente aquoso, que sai sujo pra caramba. Então, esses custos têm que ser levados em conta quando você for pensar na fábrica a partir da rota básica. Certo. E, geralmente, quando você vai nos artigos ou em qualquer lugar, você... Ah, não, o biodiesel é barato, tá aqui. Aí só dá aquela plantinha ali, pô, e antes e depois, né? Só da reação principal e pronto. Como se aquilo ali tivesse pronto para entrar em mercado. E as coisas não são exatamente desse jeito, não. Tem Aí todos os consequência. penduricalhos, tem todos os penduricalhos lá, né? A parte de tratamento de afluente, que vai sair cara, você sabe que é caro. E hoje o pessoal está mutando, né? Se você Tá. não- E a parte de tratamento, eu acredito até que o tratamento da matéria-prima seja mais simples, mas o tratamento de efluente eu sei que é muito caro. Perfeito. Então tem que levar em conta isso quando pensar nessa rota básica. Tá? Tá bom. Ô, Uma Fernando, ideia também, depois eu vou conversar com você, viu? Muito Tá obrigado, viu? em relação à matéria-prima, por exemplo, tem uma matéria-prima aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, né? Que você sabe, é o coco. Se existisse cooperativas para pegar, porque o que tem de coco velho aí, que se existisse alguém que pegasse, cooperativa comprasse isso e levasse, seria outra matéria-prima espetacular. Porque o coco, tanto para isso, para biodiesel, como para qualquer outra coisa, indústria de cosmético, tudinho, o ácido láurico, então é uma fonte de matéria-prima riquíssima. Eu acho que você da próxima vez tem que colocar um pouco nessa história toda. Eu tá tive certo? na cooperativa Hum, de produção de coco e óleo de coco, eles que me contaram essa história. Que uma grande empresa vai lá, compra toda a produção de óleo e devolve. Olha que maluquice. Eu estou comprando da cooperativa Agricultura Familiar, beleza? Me dá um posto. Pode ficar com óleo, eu não quero não, porque a produção de soja já supre, você entendeu? Sai mais barato ele comprar e devolver. Você vê como é a estratégia brasileira, né? Então, essa cooperativa, durante o tempo, ficou nessa realmente isso nessa vibe, né? A soja no Brasil porque é larga escala, né? Exatamente. É uma coisa, já é agricultura de grande porte e larga escala que o Brasil... É commodity. É, commodity, exatamente. É que o Brasil domina isso mundialmente, né? Então porque como você falou muito bem, o negócio começou tudo, a ideia inicial, me lembro perfeitamente, era com mamona. Só que chegaram logo à primeira conclusão, logo no comecinho mesmo, que o óleo da mamona era mais caro do que o biodiesel. Então, um negócio desse. E a mamona, como você bem falou, a mamona é tudo que um químico orgânico gosta. Uma cadeia com duas insaturações, e ali você é fonte de várias matérias-primas. Você sulfatar, você epoxidar, você sulfonar, você fazer várias coisas em cima desse negócio com óleo de mamona. É um óleo riquíssimo. Por isso a Alemanha compra porque sabe exatamente o valor que ele tem, já tem todas as rotas de produção. E aqui a gente podia fazer a mesma coisa, eu acho. Uma coisa interessante do óleo de soja, que a gente chegou a publicar até um capítulo no livro, é a biorefinaria do óleo de soja, né? Então quando você produz óleo de soja, ele sai lá pelo fundo, aquela parte, que é o desoridado, a borra, né? A borra da soja, ela tem 70% de ácido graxo. 70%. Ela tem cerca de 10% de esteróis e tem lá o esqualeno, que é fármaco. Então, se você pegar, e só que o pessoal hoje faz farelo disso, e ganha muito mais dinheiro com farelo do que com óleo de soja. Interessante, né? Interessante. Mas se você pegar, separar, você pegar aquele ácido graxo, vai fazer biodiesel, que é 70%. Aí você já concentra essa fração de esteróis em vitamina C, que é 60% de esteróis da vitamina C. Tira o esqualeno para fármaco
e o resto vai fazer farelo. Aí você tem uma biorefinaria Exato. da soja. Por isso é mais ou menos que a gente escreveu um capítulo do livro pensando nisso, né? Aqui em Natal, na cidade vizinha, Parnamirim, tinha algum tempo atrás uma fábrica que começou com sudene, essas coisas todinha, para trabalhar com óleo de mamona, né? Mas aquele negócio sudene, você sabe, sempre falia, aquele negócio todo, ficou um químico da empresa, porque o químico principal tinha falecido, aí um outro substituto ficou, tomou e fez uma pequena unidade, que ele fazia, sabe o quê? Era uma resina e vendia para essas empresas de telefonia. Na hora de, no meio da rua, fazer aquela ligação de um com o outro, aí passava essa resina para não oxidar. Então vendia bem, mas de uma hora para outra começou o telefone celular, tudinho, aí acabou toda essa brincadeirinha. É brabo. O mundo moderno está deixando muito... Só para dar um exemplo simples, né? O Oswaldo conhece Marquinho da Xerox, lá da escola dele, mandou um áudio e falou: tá ali, estou virando Uber. Por quê? Ninguém mais quer tirar Xerox. Não, é exatamente isso. Eu estava vendo essa semana aquele livro daquele menino até aqui o livro. Aquele Pedro, que é da Oxiteno, tem um nome de um gringo aí. Esqueci do nome dele agora, mas Então, eu estava olhando o livro aqui, olhando as grandes indústrias brasileiras. As grandes indústrias brasileiras, em 2003, a Kodak é uma das maiores. Kodak hoje não existe mais. Eu acho que não existe mais. Acabou-se aquela brincadeira de filmes para ser revelado, esse negócio todinho. Em 2003, era uma das maiores indústrias químicas brasileiras. Ela apostou, ela disse que, na época, eu li qualquer livro aí, não sei, pode ser até do Pedro, ela apostou que as câmeras digitais não iam ter sucesso. Foi. Aí falou: não vou investir nesse negócio de câmera não, vou continuar com o meu... Outro dia achei aqui, meu pai faleceu arrumando as coisas dele, eu achei aqui as máquinas fotográficas, eu dei de presente a ele, ó. Sei. Aí com o rolinho ainda de fita, não sei o que, eu digo, poxa... Se perguntar essa meninada, ninguém sabe nem o que é isso. Não sabe não. Não sabe não. Botar um telefone para essa meninada com o dedinho, para enfiar o dedinho e rodar o disco, não sabe não. Um dia desse saiu uma brincadeirazinha dessa na internet. Eu disse, como é que funciona, né? O menino todo perdido. Não, tá na televisão, tinha um programa que eu acabei, que você fica zapeando, né, para ver o canal que você pega, aí tinha uma brincadeira, isso que eu não sei, foi um canal aí, e aí chamava as crianças, falava assim: tá aqui o telefone, faça a ligação. Pô, mas o que é isso? Que bicho feio é esse? Aquele telefone. E o menino ficava olhando, não sabia fazer isso, sabe o que você falou. Aí eu fiquei assistindo até o fim, né? Porque botaram várias coisas antigas e ninguém sabia. Ninguém sabia. 12 anos, né? Como é que roda isso? Pra quê? É pra brincar? Isso é verdade. Tá vendo, meninada? Vocês aí pode ficar rindo da gente, dizendo que a gente é velho, passou por isso tudinho, viu? Mas Mas é importante, viu, conhecer a história, que nem a história como foi explicado hoje sobre o biodiesel. É importante, porque a gente pode encontrar rotas de interesse para aplicar, como foi falado hoje do glicerol. Certo? Gostei muito, viu, professor? E o interessante, né, nessa parte de engenharia verde, eu comecei, antes de sair do FRJ, né, acabei saindo, e era aplicar todos esses conceitos da engenharia verde em vários processos, né? Vou pegar lá um processo petroquímico que usa benzeno, mas tem que correr linha, né, desde o começo até o fim, para ver o que você pode melhorar, né? Essa que era a ideia, né? Mas aí o Afonso já trabalhou no Senai, ele sabe como é o pique do Senai, é completamente diferente da universidade. Deixa eu contar a você os projetos que eu faço, eu já teve até uma reunião de ver albumina com PEG, com água, para ver se é estável para aquele equipamento de diálise. Quer dizer, começa a aparecer assim, um monte de projeto assim. E a gente tem que se virar para dar a resposta. Mas tá bom, vamos levando. Bem, pessoal, mais alguma pergunta? Não vai sair mais nenhuma. Eu vi quem apareceu aqui foi meu amigo Zé Geraldo. Zé, você vai bem, Zé? Você desculpa. Opa! Olha ele aí, tá vendo? Tá se escondendo, Zé?
Tudo bem? Beleza, Zé? Faz muito tempo que eu não te vejo pessoalmente. Zé, Tudo bem, né, Zé? Grande Abraço, Zé. aí para Afonso, Oswaldo, Fernando. Valeu, Zé. Agradecer publicamente a Fernando por ter vindo aqui há 2 semanas atrás num concurso nosso, para professor. É isso. Valeu, Fernando. Nada, tamo junto. É isso aí. Ok. Tem, pessoal, mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente vai. É isso, Elber, alguma coisa? Eu quero agradecer mais uma vez o Pellegrini, esse amigão. Estava me lembrando aqui que há poucos dias atrás a gente estava num almoço muito gostoso. E tô me levando aquele papo. Né, Fernando? Falando muita besteira. É. Tomei muita bronca de Selma, viu? Isso é bom, isso é bom. Falar besteira, conversar besteira, a gente tá numa fase da vida que tem que conversar isso mesmo pra se divertir, A viu? bronca que eu tomei, viu? Tomei muita bronca, viu? Você tem noção desse nosso amigo. Mas enfim, Fernando, obrigada Afonso e Oswaldo, né, por liberar essa apresentação para os nossos bolsistas também. Muito bom. Começando o final de semana com gosto de gás. Ok. Zé, Tem pessoa- beijo, Zé. Pode? Tá sério. Valeu, Zé, Jean, Selmi, Fernando. Pelo dia dos professores. Né? Ah, é isso, é hoje. Parabéns a todos exatamente. vocês, professores. Grande abraço, tudo de bom. E mais uma vez, Pellegrini, muito obrigado, viu? Tranquilo. Obrigado a vocês aí. Foi muito bom. Foi ótimo. Bater esse papo assim entre os amigos é a melhor coisa que tem. Valeu. Isso é a melhor Você coisa tem que toda a razão. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Bom final de semana a todos vocês. Tudo viu? nós. Valeu. Tá. Tchau. Tchau.